Irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, livro das Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículos 21 e 22. Lamentações, capítulo 5, versículos 21 e 22. Restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos. Renova os nossos dias como os de antigamente, a não ser que já nos tenha rejeitado completamente e a tua ira contra nós não tenha limite. Podem se assentar. Esta noite eu quero meditar com os irmãos sobre o tema Revivendo os Melhores Dias. Eu não sei se alguém já te perguntou, e de repente todos nós que temos mais do que 30 anos, chegamos ao momento da nossa vida que bate o saudosismo. E a pergunta que eu quero fazer para você nesta noite é: você tem saudade do quê? Se Deus te desse a oportunidade de reviver, ou de você reviver os seus melhores momentos, reviver a melhor fase da sua vida, que você escolheria? De repente a gente pensa na condição familiar, a gente pensa num período de escola que a gente tinha muitos amigos e muitos colegas, a gente pensa na inocência do primeiro namoro, noivado, ou quem sabe nos momentos que a gente teve um grande sucesso profissional. É claro que quando nós somos levados a ter essa oportunidade, Deus também perguntaria para nós: esse reviver da vida, ele te leva para mais perto de Deus, ou ele manteria você afastado de Deus? Porque muitas vezes nós somos levados também a ter saudades de momentos que na verdade não contribuíam para termos uma vida de plena comunhão com Deus. E esses momentos povoam a nossa mente. Os prazeres desses momentos povoam a nossa mente. De todos os povos, eu creio que o povo hebreu é o povo mais saudosista que existe. Nós vemos esse saudosismo do povo hebreu pelos escritos, principalmente na poesia dos Salmos. Até porque foi um povo que as dispersões, os cativeiros, fez com que esse povo passasse por experiências desagradáveis. Um povo que nasceu cativo, nasceu como um povo de Deus cativo lá no Egito. E é interessante nós percebermos que o povo de Judá, descrito aqui no livro das Lamentações, era um povo que tinha uma mente voltada para os melhores dias deles, para momentos de grande glória. E o capítulo 5 do livro das Lamentações, ele é o encerramento dos escritos de Jeremias, também em forma poética, mas acima de qualquer coisa, o capítulo 5, ele é uma oração que encerra todas as lamentações. Lamentações que nós também temos, vez por outra. Lamentações que às vezes nos faz parar e pensar: Deus, o que está acontecendo comigo? Onde eu fui parar, Senhor? Daquilo que eu era, o que eu sou hoje, Senhor? Cada período da nossa vida
Cada fase da nossa vida, na verdade, é uma preparação para alguma coisa. É Deus nos preparando para alguma coisa ou para algum lugar. E nós precisamos entender isso. Hoje, eu estou aqui. Hoje você está aqui. E nós precisamos pensar nesse momento de estar aqui como uma preparação de Deus para nos conduzir para algum lugar, para alguma atitude, para algum projeto. E quando nós falamos sobre o viver as fases e entender o agir de Deus em cada fase da nossa vida, nós vamos aí começar a entender por que Salomão usou tanto no livro do Eclesiastes a palavra vaidade. Vaidade não era outra coisa senão escassez de sentido, vazio de sentido. Quando Salomão falava tudo é vaidade, ele falava assim: isso é uma coisa oca, não tem miolo, isto não tem consistência, isso não sobrevive. E é interessante que muitas vezes, nesses momentos de transição que nós passamos desde que nós nascemos, são momentos que nós deveríamos pensar neles de forma diferente. Porque às vezes nós pegamos os momentos transitórios e tratamos deles como se eles fossem eternos. Deus olha para nós, eu creio, e fala: gente, mas está dando tanto valor numa coisa que daqui a algum tempo vai sumir. Só que às vezes nós pegamos as coisas eternas e tratamos as coisas eternas da mesma forma que Esaú tratou a bênção da primogenitura. Quando Esaú chega do campo faminto e ele pede a Jacó que ele desse um pouco do alimento que ele tinha feito, Jacó faz a proposta e Esaú diz assim: para que me serve essa bênção da primogenitura? E há uma versão da Bíblia que diz o seguinte: assim pois Esaú desprezou. Muitas vezes nós estamos tratando as coisas eternas como Esaú tratou a bênção da primogenitura. Ele era um imediatista, ele queria resolver o problema do seu estômago naquele momento e não pensava no que viria amanhã. E aí, quando eu olho para o tema proposto aqui na palavra, revivendo os melhores dias, a pergunta é: você gostaria de reviver os seus melhores dias? Para quê? O que você faria hoje com os melhores dias que você já viveu? Porque nós precisamos entender o seguinte: hoje eu entendo aqueles melhores dias com a cabeça que eu tenho hoje. Mas quando eu tinha 30 anos, eu tinha outros valores. Mas hoje Deus me permite ter maturidade para enxergar aqueles melhores dias. E para eu dar um sentido novo para esses melhores dias, eu preciso ter a mente de Cristo. Eu preciso ter inteligência espiritual. Eu preciso conhecer os propósitos de Deus para todo cidadão do reino. Eu preciso entender que Deus conta comigo na sua obra. Eu preciso entender que eu exerço uma mordomia ou uma gestão da vida que Deus me deu. Deus me permite administrar essa vida que eu tenho, não sei até quando, mas Deus está permitindo a mim e a você administrar a sua vida. Você está sendo mordomo de uma coisa que não é sua, e o mordomo era essa pessoa, ele administrava uma coisa que não era dele. E todo mordomo, ele precisa prestar conta em determinada época. Ele precisa chegar para o dono do bem que ele administra e ele dar um relatório para ele. O povo de Judá, através dessa lamentação de Jeremias, estava um povo frustrado, um povo saudoso. E toda vez que a gente pensa de saudade, e aí está muito presente em nós agora o Congresso da Juventude, Saudades de Casa,
A gente não pode, às vezes, entender com a inteligência humana e racional apenas, por que tem crente que fala que tem saudade do céu. Às vezes não entende, como é que ele tem saudade do céu, se ele nunca foi lá. Eu sempre penso no Éden, no jardim de Deus, como sendo uma degustação que Deus fez do que seria o céu. Uma degustação das mais simplistas, mas uma degustação para nós termos ideia dos céus. Quando o homem é retirado do Éden por causa da sua desobediência, eu creio que Deus colocou no DNA do homem, naquela cadeia do nosso DNA, o sentimento acerca de morar no Éden eterno. Deus colocou em nós um gostinho que nos ligasse aquilo que Deus tinha preparado desde o princípio, desde a fundação do mundo. E quando a gente fala que saudade do céu, é porque o DNA, ele não vai ocultar o projeto de Deus para a nossa salvação e para a nossa morada junto a Ele. E é por isso que nós não podemos nos estranhar quando a gente tem saudade do céu. Mas o povo, através da oração de Jeremias, ele faz uma oração como se fosse uma oração estratégica para atrair a atenção de Deus. E todas as vezes que nós estamos encurralados, que nós estamos frustrados, que nós estamos sem saída, a gente pensa, como que eu posso chamar a atenção de Deus para mim? O que eu vou fazer? Eu vou levantar de madrugada, porque a palavra de Deus diz que o Senhor gosta daqueles que o procuram na madrugada. Será que eu vou fazer um sem número de dias de jejum para Deus voltar-se para mim? Será que eu vou para o monte orar para Deus perceber que eu estou articulando alguma coisa para tê-lo perto de mim e Ele entender a minha situação? A verdade é que cada um de nós tenta armar uma estratégia para falar: Deus, eu estou aqui, Deus, ó. O Senhor não está vendo o que eu estou passando? E não foi diferente com Jeremias. Se nós pegarmos o capítulo 5, nós vamos ver a oração começar: lembra-te, Senhor, do que tem acontecido conosco, e olha, e vê a nossa desgraça. Mas como que eu vou chamar a atenção de Deus, pensando que Deus não tem memória? Como que eu vou falar: Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Na hora do desespero, todos nós já fizemos esse tipo de oração. Senhor, como que o Senhor permite isso? E talvez hoje, no momento de revolta, você tenha falado isso. Como é que Deus, sendo onisciente, onipotente, onipresente, foi capaz de permitir isto comigo? Senhor, o Senhor nos trouxe aqui e se esqueceu de nós, Senhor. Jeremias começa fazendo isso. Lembra-te. E é interessante que, se nós olharmos a Bíblia Sagrada, uma das primeiras providências de Deus, quando Deus transforma Israel, o povo hebreu, num povo peculiar, propriedade sua, Deus faz isso através de aliança. Não era um contrato, porque um contrato sempre terá uma cláusula. E essa cláusula vai dizer o seguinte: esse contrato pode ser desfeito por qualquer das partes, desde que avisado com tanto tempo de antecedência. Todo contrato tem uma cláusula que vai falar da sua rescisão. Mas Deus não fez contrato com o povo, Deus fez uma aliança, e a aliança ela era perpétua, ela era de sangue. E Deus sempre trabalhou dessa forma, e é por isso que nós temos que pensar em Deus, não em nível de geração, mas em nível de descendência. Não é só para a minha geração, se Jesus Cristo não voltar, é para a geração dos meus filhos, dos meus netos, bisnetos. Eu preciso tratar as coisas de Deus de forma mais longeva do que Deus resolvendo o meu problema atual. Lembra-te, Senhor. O Êxodo, capítulo 24, versículo 3.
O povo tinha falado: tudo que o Senhor falou faremos e seremos obedientes. O povo tinha prometido isso para Deus. Moisés havia lido o livro na frente do povo e o povo falou diante de Deus: tudo que o Senhor falou faremos. Espera, Jeremias, você pode fazer essa oração? Uma das cláusulas pétreas de Deus para a sua aliança é a obediência. Até porque Adão, ele perdeu o Éden por causa da desobediência. Não tem como nós servirmos a Deus, não tem como nós mantermos a nossa aliança com Deus se nós não formos obedientes à sua palavra. Mesmo que seja naquelas questões que me deixam na situação mais desconfortável do mundo, mesmo que seja naquelas questões que eu acho que está demais, mas se está na Bíblia Sagrada, é para eu obedecer, é para eu obedecer. E aí Jeremias prossegue a sua oração, e no versículo 7, ele está tentando buscar a atenção de Deus, atrair a atenção de Deus, e no versículo 7 ele começa a entrar pelo caminho: nossos pais pecaram e já não existem, e nós recebemos o castigo pelos seus pecados. Que bom, Jeremias, você começou a entender por que é que eu me ausentei de vocês. Você começou a entender por que é que eu me afastei de vocês. É interessante nós observarmos que uma das coisas essenciais para nós voltarmos à plena comunhão com Deus é confissão e arrependimento. Não tem como nós estarmos em plena comunhão com Deus se nós não fizermos confissão e arrependimento. É interessante que muitas vezes nós não entendemos a estratégia maligna para a nossa derrota. Muitas vezes o diabo começa no processo de tentação, fazendo a pessoa praticar aquilo que contraria a palavra de Deus. Ele consegue o primeiro intento quando a pessoa se deixa levar. O segundo passo do inimigo será: não confesse. Vai trabalhar antes de não confessar, não se arrependa do que fez. Mas se ele não conseguir o intento e a pessoa se arrepender, ele vai para o terceiro passo: não confesse, você vai ser exposto, você vai passar vergonha, as pessoas vão te tratar diferente. E depois que a pessoa confessa, porque a Bíblia Sagrada vai dizer que aquele que confessa o seu pecado e deixa, ele alcança misericórdia. Depois que a pessoa confessa, deixa, e Deus perdoa, o diabo vai para a última etapa: você não está perdoado, você praticou isso, você praticou aquilo. E se a pessoa não tem plena convicção do que é a graça de Deus, a pessoa continua escrava de uma coisa, de um pecado que ela já confessou, que ela já se arrependeu e que já foi perdoada pelo Senhor. Nós precisamos trabalhar isso. Nós precisamos entender que a graça de Deus, que o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo pecado, seja ele qual for. O sangue de Jesus Cristo é capaz de nos perdoar de todos os pecados, desde que confessados com arrependimento. E nós precisamos tomar posse desse perdão. E nós não seremos melhores se continuarmos nos culpando. Nós não seremos melhores por isso. Aliás, seremos piores, porque não tomaremos posse da plenitude da graça de Deus na nossa vida. Mas Jeremias, ele no meio da oração, ele fala: peraí, eu estou falando isso, mas os nossos pais pecaram, e existem princípios de Deus para a relação do homem com Ele. Tudo que Deus, a forma que Deus trabalha é estabelecendo princípios. E um dos princípios é o princípio da semeadura. O que o homem semear, ele vai colher, e às vezes ele vai colher multiplicadamente.
E quando eu leio a Bíblia Sagrada, eu preciso entender o caminho de volta. Eu preciso entender como me aproximar do Senhor. E é interessante que quando nós olhamos o apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará para vós. Chegai-vos a Deus. Pastor, mas por que sou eu que tenho que chegar? Porque Deus nunca saiu do seu lugar. Deus está sentado no seu alto e sublime trono, e a sua presença enche toda a terra, enche todo o universo, e nada pode fugir à presença de Deus. Ele está onde Ele sempre esteve, mas o pecado do homem o distanciou de Deus. E aí Tiago fala: limpai as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante, purificai os vossos corações. Todos os dias nós somos chamados à reconciliação. Todos os dias nós somos chamados à comunhão. Todos os dias nós somos chamados a conserto com Deus. Ah, mas nossos pais pecaram. E aí vem Isaías, no capítulo 59, 1º e 2º, dizendo o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Hoje a mão de Deus está estendida na sua direção. Hoje a mão de Deus está estendida para a sua família. Hoje a mão de Deus está estendida para o seu casamento. Hoje a mão de Deus está estendida para os seus filhos. Hoje a mão de Deus está estendida para os seus negócios. Hoje a mão de Deus está estendida para a sua vida, protegendo, guardando, sustentando, endireitando e direcionando, se você assim o quiser. E o Senhor também não tem o seu ouvido surdo para que não possa ouvir. Mas tem um problema: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Deus tem a mão estendida, Deus está nos ouvindo, mas nós precisamos consertar, mas nós precisamos endireitar. João Batista, o último dos profetas, ele fala isso: olha, o machado está posto à raiz da árvore, façam veredas direita ou direito, ou entrem pelo caminho correto, ou tomem o direcionamento certo. Mude o direcionamento da sua vida, porque na mínima consciência ou mínimo conhecimento bíblico que nós temos o Espírito Santo testificando com o nosso espírito. Às vezes que nós falhamos, o Espírito Santo fala conosco, e isso não é coisa de filho de Deus. Você não está certo. O Espírito Santo chama a nossa atenção e fala: volta para cá, entra para o caminho certo de novo, para com isso, você é filho de Deus. Ele está testificando. Os filhos de Deus não agem desta forma, os filhos de Deus não têm essa conduta, os filhos de Deus não falam desse jeito, os filhos de Deus não tratam desse jeito, os filhos de Deus não têm uma vida desregrada desse jeito. Quer dizer, o Espírito Santo, ele é como aquele promotor que está denunciando aos nossos ouvidos: você não pode, não deve agir assim. Se eu não der ouvidos, parece que a mão de Deus se encolheu, parece que Deus está surdo, mas não. Deus não está surdo e a sua mão não está encolhida. Apenas o que está acontecendo é que as minhas iniquidades estão fazendo separação, estão me afastando de Deus. O que eu posso fazer para reviver os meus melhores dias? O livro do Apocalipse, quando o Senhor dá uma ordem para a igreja, ou dá uma mensagem ao anjo da igreja, que estava em Éfeso, no
capítulo 2, versículo 4, depois de tecer diversos elogios, ele diz: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Todo dia nós somos chamados ao retorno para perto do Senhor. Todo dia, porque Deus é Deus de agora. Deus é o Deus presente. E eu vou dizer para você, essa palavra não é para quem não veio, essa palavra é para mim e para você que estamos aqui. Deus não fala com ausentes, Deus fala com os presentes. A gente pensa, Deus, podia estar o fulano aqui para ele ouvir, mas Deus está falando é comigo, está falando é conosco. E aí Jeremias, ele entra nos trilhos para uma oração mais correta. Depois que ele reconhece que os pais pecaram, ele vai para um momento, no versículo 19, quando ele diz: tu, Senhor, reinas para sempre, teu trono permanece de geração em geração. A oração que não reconhece o senhorio de Cristo, a oração que não glorifica a Deus, a oração que não exalta o nome do Senhor, é uma oração ignorada nos céus. Os anjos de Deus não se ocuparão em trabalhar em favor daqueles que não glorificam ao Criador. Os anjos de Deus não se ocuparão daqueles que não dão a devida glória e o devido louvor ao Senhor Todo-Poderoso. Porque os anjos estão ali no nosso horário 24 horas por dia, glorificando. Isso é inerente a eles, eles não fogem disso. Glorificando. E eles achariam muito estranho Deus mandar uma ordem, Deus mandar um favor para quem não glorifica Ele. Por pior que esteja a nossa situação, por mais dramática que esteja a nossa vida, nós precisamos parar e falar: como Jó, eu sei que meu Redentor vive, e que haverá um momento que Ele vai se levantar, haverá um momento que Ele vai dizer: só até aqui, chega, acabou. Nós precisamos nas nossas orações entender isto, que nós estamos falando não é para uma imagem de escultura que tem olho e não vê, que tem ouvido e não escuta, que tem mão e não apalpa. Nós estamos falando para um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, e que é capaz de ouvir e distinguir individualmente a voz de todos nós. E se tivéssemos em milhões, Ele distinguiria a voz de cada um entre os milhões. Então Ele é capaz de ouvir a sua oração. Pastor, mas eu não tenho conseguido nem orar. Ele não depende apenas de verbalização. Uma lágrima para Deus é uma história. Ele recolhe essa lágrima e Ele transforma ela numa história para Ele consertar a história. Depois de Jeremias argumentar, ele entra na oração que Deus queria ouvir. E aí ele diz: restaura-nos para ti, Senhor. Restaura-nos para ti. Todas as vezes que eu penso na palavra restauração, eu penso numa estátua que poderia ser de Aleijadinho, lá em Congonhas do Campo, dos 12 apóstolos ou dos profetas, seja lá o que for, completamente deteriorada, desfigurada. Ou a gente pensa num quadro de um pintor famoso, e que esse quadro recebeu todos os tipos de pó, esse quadro ficou danificado,
E ali todo mundo reconhece que é uma obra de arte. Só que ela perdeu o valor. E ela está comprometendo o nome do artista. E aí é preciso alguém preparado, um lugar próprio, um ambiente adequado, luz, temperatura, instrumento e perícia, para que ele possa descobrir ou redescobrir cada saliência daquela obra, retirando sujeira, reformando a pintura na cor exata. E aí a gente pensa no homem que Deus criou e colocou lá no Éden, uma obra perfeita. Mas o pecado, ele tem esse poder de deteriorar, tem esse poder de sujar. O pecado tem esse poder de desfigurar. E quando nós falamos do plano de salvação, nós vamos entender que Deus trabalhou para que ao longo da história, o Espírito Santo, a própria palavra dele, fosse sendo o bisturi do artista que estaria redescobrindo a imagem perfeita. Tudo que era antes, Deus está trabalhando nisso, e é isso que o Espírito Santo quer fazer na minha vida e na sua, tirando todas aquelas impurezas e falando: você vai ser a obra valiosa que o Pai fez, e que hoje o mundo olha e vê, não tem Deus, mas quando você deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, quando eu deixo o Espírito Santo trabalhar na minha, a palavra atuar na minha vida, vai sendo descoberta, não só a obra maravilhosa que Deus fez, mas o próprio Criador estará sendo louvado por causa da obra que foi redescoberta. Aquela pessoa que viveu os piores momentos da sua vida e ela aceita Jesus como Salvador, e ela fica firme na presença de Deus. Quanto tempo demanda para alguém verificar a diferença? Ah, pastor, ela vai tomar um banho, ela vai melhorar, ela vai trocar de roupa. Não. Se você encontrou essa pessoa na porta, no início do culto, e se ela aceitar Jesus aqui, quando você despedir dela na porta, vai ver outra pessoa, através do olhar dela, através do semblante dela. O que é isso? Isso é o Espírito Santo de Deus, tirando as impurezas, trabalhando, tirando as manchas, as marcas, e fazendo com que aquela obra volte a ter o devido valor. Jeremias, ele pede para Deus, ele fala: Senhor, restaura-nos. Restaurar significa reparar, colocar no lugar. O Senhor nos fez para estarmos diante dele. O Senhor nos fez para estarmos formando um grande coral de adoração aqui na terra, e depois nós estarmos junto com os anjos adorando lá no céu. Mas até então o Senhor nos fez para estarmos aqui adorando. E quando o ser humano afasta de Deus, o objetivo de Deus é trazer ele de volta, reparar e colocá-lo de novo na presença do Senhor. Qual é o objetivo? Quando você pensa nos melhores dias que você viveu, qual seria o seu objetivo em reviver esses melhores dias? Jeremias, ele já tinha o sentido. Restaura-nos para ti, Senhor. Restaura-nos para ti.
Tem pessoas que estão indo honestamente para o inferno, são honestas. Tem pessoas que estão indo eticamente para o inferno, tem uma ética maravilhosa, mas estão caminhando eticamente para o inferno. Nós precisamos entender que todo projeto de Deus visa nos ter próximos dele. Todo projeto de Deus, invariavelmente, todos os pais gostariam de ter os filhos por perto. Sim, todos os pais gostariam, invariavelmente, porque esse é um sentimento que está no coração do pai. O pai quer os filhos perto dele, o máximo que ele puder. Jeremias ora: restaura-nos para que voltemos. No versículo 20, ele fala assim: por que motivo não te esqueceria? Ou por que motivo então te esquecerias de nós? Jeremias olha e fala assim: não há justificativa, não faz parte dos princípios de Deus. Não faz parte dos princípios de Deus se esquecer dos seus filhos, porque o próprio Deus já falou: olha, pode até acontecer de uma mãe esquecer do filho que ela amamenta, entretanto eu não me esqueço de vocês. Então não está nos princípios de Deus esquecer de nós. E às vezes aqui nesta noite tem alguém que esteja dizendo: parece que Deus esqueceu de algo que eu pedi, já está fazendo 10 anos que eu pedi, até hoje eu não recebi. Será que Deus se esqueceu? Todos nós temos respostas pendentes por causa das nossas urgências, mas para Deus não pendentes, programadas para a hora certa. Para nós está pendente, mas Deus não. A hora que for para eu estartar, eu vou estartar, e Ele vai receber o que Ele precisa. Mas para entender isso, nós precisamos ter a mente de Cristo. Para entender isso, nós precisamos entender como Deus trabalha. Deus quer restaurar os seus melhores dias. Nós tivemos um período na nossa igreja, há 16 anos atrás, que o hino que nós mais cantávamos, o presbítero Daniel Vilela vai lembrar, o hino que nós mais cantávamos era: restituir, eu quero de volta o que é meu. Em 2007 nós cantávamos todo mundo, a gente cantava assim, cantávamos e chorávamos, todos chorávamos, e sem ter noção do que Deus faria 15 anos depois. Pastor, é muito fácil, o senhor fala hoje, porque o senhor viveu o primeiro período. Mas uma coisa nós não podemos esquecer: nós servimos a um Deus que é fiel, que não tem memória fraca, um Deus que é justo. Nós servimos a um Deus que não falha. Nós servimos a esse Deus. Então é preciso nós crermos. E aí Jeremias vem e diz: renova os nossos dias como os de antigamente. Renovar, no grego, quer dizer fazer algo se tornar novo e diferente, melhor. Eu quero uma renovação para eu ser melhor. Os seus melhores dias, eles seriam aceitos hoje pelo Senhor? Os seus melhores dias emocionais, familiares, profissionais, será que hoje o Senhor diria: você está no caminho certo? Porque as alegrias nossas, elas são transitórias. Porque Neemias vai dizer o seguinte: olha, festejem bastante, comam, bebam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Todos nós já nos alegramos, muitas vezes, e essa alegria sumiu, passou. Mas quando a alegria tem origem no trono de Deus, ela vira combustível para nós.
ela é força para nós. Então faça uma análise das suas alegrias, faça uma análise delas. Dias como antigamente. Dias como antigamente. Nós temos a oportunidade sempre de fazer melhor. Eu não posso me assentar e falar, quem me dera há 30 anos atrás eu ter o tempo que eu tenho hoje. Não. Há 30 anos atrás, para a glória de Deus, eu fiz o que podia ser feito. Falo isso sem nenhuma vaidade, porque Deus é testemunha. Há 40 anos eu fiz o que precisava ser feito, eu participei do que precisava ter participado. Eu servi na minha geração. Então hoje eu preciso enxergar para frente. Eu preciso enxergar para frente. E muitas pessoas estão patinando no passado. Às vezes no saudosismo, era tão bom. E nós temos hino, ai que saudade da igrejinha. Irmãos, tem coisas que são maravilhosas, mas elas são transitórias. O que eu quero de Deus é daqui para melhor. O que eu quero de Deus é isso. Dias como antigamente. Quanto tempo perdemos com coisa fútil? Quanto ocupamos a nossa mente com coisas tolas? Milhões de pensamentos nos povoam a mente todos os dias, mas somos nós que determinamos qual pensamento a gente quer que ele permaneça por 30 segundos, por 1 minuto, ou que ele seja deletado imediatamente, filtrado e não penetre na nossa mente. Nós decidimos isso. Quanta energia gasta com coisa boba. E aí quando eu vejo essas energias gastas com coisa boba, eu olho para Paulo dizendo o seguinte: olha, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e agora me resta a coroa que o justo juiz vai me dar daqui a pouco. Ele estava dizendo o seguinte: quando eu fui chamado, a partir dali eu tive um sentido para a minha vida, e eu coloquei todas as minhas energias voltadas para aquilo. Nós precisamos parar e perguntar: Deus, que sentido o Senhor quer dar para a minha vida? Senhor, eu estou aqui no meio de 100 pessoas, mas eu sei que se o Senhor tem um projeto, como na verdade tem, eu preciso colocar esse andamento o mais rápido possível, Senhor. O mais rápido possível. Eu não posso esperar mais tempo, Senhor. Qual é o sentido que você tem dado para a sua vivência aqui? Como você tem canalizado as bênçãos que você recebe? Porque é maravilhoso nós ouvirmos: eu estou me sentindo muito bem na casa de Deus, é muito bom servir a Deus. Mas essa alegria, você joga ela para que lado? Em qual canaleta ela cai? Ela está produzindo o quê? Essa alegria produz o quê? Ela está sendo revertida para o reino de Deus em qual formato? Em qual formato? Porque se eu não canalizo aquilo que Deus me deu, o prazer, a alegria da salvação, as bênçãos que Deus me deu, se eu não pego isso e falo: Senhor, eu vou trazer de volta para o teu reino, porque eu estou multiplicando os talentos que o Senhor tem me dado, eu estou jogando energia boa fora. É como a gente reclama: estourou um cano da empresa de água e tem água pura sendo jogada fora, água pura vazando. A gente vai e denuncia: tem um cano estourado aqui na rua e tem água boa indo embora. Tem. E não tem muita bênção também indo embora sem ser revertida para o reino? E não tem talento também sendo oculto sem ser revertido para o reino? Paulo aos Efésios, eu já estou terminando: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, de vestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade.
Então Paulo está dizendo aqui para nós nessa noite: olha, você quer rever ou reviver os melhores dias? Faça com que esses dias sejam dedicados ao Pai. Faça com que esses dias sejam dedicados ao reino. Paulo está dizendo isso, porque senão os melhores dias, eles serão água boa indo embora, caindo na vala comum, caindo nos bueiros sujos. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. E para encerrar, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Hoje é dia de nós fazermos uma autoanálise. Eu gostaria que você voltasse para casa e nesta semana você pensasse: se Deus me desse a bênção de reviver os meus melhores dias, eu estaria na casa dele? Se eu tivesse a bênção de reviver os melhores dias, esses dias seriam dedicados ao Senhor ou seriam dedicados a mim mesmo? O que aconteceria? Pergunte para você isso durante a semana. Uma das coisas mais importantes é o reposicionamento. Nós precisamos nos reposicionar diante de Deus como filhos de Deus. Nós precisamos parar e falar: Senhor, o que o Senhor quer que muda na minha vida? Senhor, o tempo está passando. O tempo está passando. O tempo está passando. Há pouco tempo atrás, eu estava passando pelas águas do batismo. Há pouco tempo atrás, apenas há 40 anos. E os 40 anos passaram, e eu olho e falo: não é possível que já se passaram 40 anos. Está passando. Aleluia. Vamos ficar de pé? Quero perguntar se entre nós tem alguém que não é crente. Eu quero que você entenda que Deus não te criou, Deus não te colocou nesse mundo para você viver longe dele. Você nasceu aqui para você ser filho, filha de Deus, que vive em plena comunhão na casa do Pai. E
E se até hoje você não se encontrou, eu quero te dizer que hoje é a noite de você se encontrar com o Pai.